Só me deem um ok se aparecer para vocês na tela, tá? Tá aparecendo. Apareceu. Ah, beleza. Vamos lá, então. Pessoal, só para explicar um pouquinho de como foi desenvolvido o treinamento, ele é baseado também nas pesquisas que nós fizemos, né, junto com a Engepred, e eu tenho acompanhado aí junto com o Zé. Eu sei que vocês já estão aí na estrada, já estão aí na área comercial, alguns, né, começando, outros já têm bastante experiência, mas a ideia aqui é a gente trocar ideia, trocar experiência, e alguns conceitos aqui que a gente vai passar para vocês aqui hoje, tá bom? Então, fiquem à vontade aí para perguntar, conversar, e a gente trocar experiência, ok? Uma das coisas que a gente acaba pedindo, né, para os participantes, é o jeito da gente pensar, né, de como é que os clientes, o mercado, ele está operando, e a necessidade da gente acabar se aperfeiçoando, se adaptando às novas tecnologias, e também o jeito como os compradores, eles fazem negócios, né, então essas mudanças de valores e hábitos, e como a gente tentar se adaptar e atender melhor a eles. E aí o primeiro passo é ter essa necessidade de mudança, né, então assim, a primeira pergunta que eu faço para vocês é assim, hoje né, a equipe comercial da Engepred, será que vocês estão satisfeitos com o número de negócios que vocês fecham, o número de contratos assinados com os clientes? Não. Não, né, Daniel? Aí, Daniel. Não, com certeza não. Se tivesse satisfeito, não estaria nem, né, contratando a consultoria, chamando a gente aí para tentar ajudar vocês, né? Então, o primeiro passo, então, é que o número que hoje a gente tem, nós não estamos satisfeitos. E o segundo ponto aí seria transformar a nossa maneira de pensar. Então, tem alguns conceitos aqui que a gente vai passar para vocês. No primeiro impacto, parece ser absurdamente, né, esquisito, diferente, né, principalmente na hora das objeções, mas aí existem técnicas por trás disso que vai ajudar vocês a fechar mais negócios, tá bom? Então, é o jeito de vocês pensar que a gente pede aí a cabeça aberta para esses conceitos, tá? Legal. Aparecendo aí para vocês aí, quem lê para mim esse slide aí, fazendo favor? Que são os objetivos aí da empresa na área comercial, né? Eu vou começar lendo, porque eu tô um pouco gripado, então vou gastar um pouco o crédito que eu tenho agora. Muito bom, Daniel. Os objetivos: aumentar as vendas e a lucratividade da empresa, consolidar o nome no mercado atingindo um número de clientes significativo. O terceiro, Daniel, o pessoal nem gosta, não precisa nem ler, né? Pois é. A contrapartida, que é melhorar o salário. Dá ênfase nessa leitura. Oi? Dá ênfase na leitura, né? A contrapartida, melhorar salários e benefícios dos colaboradores com aumento da lucratividade da empresa, reduzir custos, desperdícios e retrabalho. Legal, Daniel. Obrigado, viu? Obrigado, Daniel. Aqui, pessoal, a gente coloca esse slide, né, para a gente não perder aí a bússola, o norte desse trabalho que a gente está desenvolvendo com a Engepred, né? Então, aumentar realmente as vendas, consolidar o nome no mercado, né? Tem um mercado gigante aí para trabalhar, e principalmente que nós da área comercial, nós temos uma grande responsabilidade perante ao grupo inteiro, né? A empresa inteira. Por quê? A partir das receitas que é possível, né? Melhorar os salários da equipe, os benefícios, porque o time muitas vezes pede, né? Pô, queria ter aquele plano de saúde melhor, queria ter aquele vale-refeição, queria ter um 14º de uma bonificação no final do ano, mas tudo isso depende muito dos resultados da empresa. Sem os resultados ali de aumento de receita, é inviável fazer isso. E um outro ponto também, a última linha, é a questão de reduzir custos, desperdício e retrabalho. Na área comercial, a gente fala que é a ponta, o início de tudo. Se a gente não define muito bem o escopo, o trabalho da Engepred para os clientes, na hora de executar, começa a dar dor de cabeça, começa a entrar em conflito. Então, assim, a área comercial é fundamental aí para que não haja, né, essa questão do retrabalho, desperdício e aumento dos custos aí, né? Acredito muito que em manutenção predial deve acontecer muito isso, né? Um cálculo errado aí de manutenção gera um grande prejuízo para a empresa. Então, muito cuidado nessa parte, tá? Aqui o Croco, gentilmente, né, trouxe aí algumas informações do mercado de vocês. Eu sei que está um chororô danado, né, não só no mercado imobiliário que vocês atuam, mas eu escuto muito, né, a gente tem clientes em São Paulo, Paraná, Mato Grosso, e às vezes eu escuto muito o time, né, fala, pô, Haroldo, tá em crise, tá esquisito, juros tão alto, mas é assim, né, eu falo muito pro time, nós somos mais de 200 milhões
sexta economia aí do mundo, cara. É muito dinheiro envolvido no nosso país para dizer que, putz, a coisa tá ruim. Cara, pode até estar mais ou menos, mas isso não impede da gente crescer, né? O mercado é muito vasto, tem muita oportunidade para a gente acreditar que o impacto macroeconômico vai, de fato, no nosso dia a dia, né? Prejudicar. E tem alguns negócios que eu vejo que crescem muito em contraparte de outros que falam que está com dificuldade. E aqui é o de vocês, né? Ó, mercado imobiliário, a melhora no último trimestre do ano passado, e essa melhoria, a melhor pontuação foi em 2015, quer dizer, há 8 anos atrás foi a melhor pontuação e agora retomou. E também as perspectivas para 2023 são positivas, né? Mesmo tendo essas taxas de juros elevadas, tá? E aí aqui o Croco também trouxe ali da ADM Rio de Janeiro, né? Dirigentes das empresas, e também essa questão aí do primeiro meses do ano foi melhor, porque ano passado tinha aquela questão da guerra, né, na Rússia e na Ucrânia, e esse ano a gente não tem uma transição de governo, mas não num cenário internacional melhor, né? André, pode comentar, André. Então, esses dados que você deu aí relacionados a corporativo também, ou só a residencial? Eu acho que é de um modo geral, acho que inclui também residencial, viu, André? Sim. Aqui não está, né, Zé? A Não está gente fatiado procura. corporativo. Não, Tem não uma- está. A gente procura fazer um macro do mercado, tá, André? Nessa ideia. Só porque, o que acontece? Muitas empresas que a gente trabalha, a gente vai conversar, tem sempre essa perspectiva do mercado ruim, né? Então, a gente precisa ver o mercado como um macro dele. A ideia desse slide, desse momento do mercado, é essa. Sim, tá bom. Porque no mercado residencial realmente houve um incremento, mas no corporativo também melhorou um pouco, mas não esse incremento todo, entende? Talvez é que a gente esteja sentindo, mas são mercados bem distintos. Pois é. Existe uma melhora no corporativo também. Eu não consegui assim, um dado concreto, forte para trazer para vocês, mas existe essa melhora que é pós-pandemia, né? Porque também, na época da pandemia, houve uma queda absurda, né? Então, agora, pelo menos, a gente sente, percebe aqui em São Paulo que os escritórios estão voltando, as empresas estão pedindo, acabando um pouco aqui com o home office, pelo menos procurando fazer um híbrido. Então, existe pelo menos o nosso termômetro aqui é um termômetro de que as coisas estão voltando para um patamar que estava antes. Né? As empresas estão chamando, né, os funcionários de volta e está havendo uma readequação dos espaços também. Exatamente. Viu, Zé, um comentário, né? Me perdoem quem faz home office, né? Mas quem faz home office tem que ter muita maturidade profissional, porque os clientes que a gente atende aqui tem funcionários em home office, os diretores, estão pedindo tudo para o pessoal voltar para o escritório, cara. Porque não tem governança, não tem gestão ali da pessoa do tempo dela, né? Ela mistura muito pessoal com profissional, e aí uma hora que tem que estar online ou trabalhando, a pessoa, né, tá cuidando de coisa particular, infelizmente, né? Infelizmente. Porque seria uma mão na roda, né? A questão todos os benefícios do home office, mas as empresas estão pedindo para os funcionários voltarem, e isso aí tem uma expansão aí na questão dos imóveis corporativos, né? A retomada, né? Vamos dizer assim. Legal. Vou para mais um ponto aqui, mais esse cenário aí para a gente poder entender, e a questão dos clientes de vocês, né? A gente pede muito para o time comercial observar como é que é a rotina, o dia a dia do persona. Persona aqui, pessoal, é o modo mais moderno, a gente fala do público-alvo. Eu e o Zé, né? É mais velho, nossa época era público-alvo, aí hoje mais moderno é o persona, tá bom? E aí entender quais são as preocupações, o que ele ganha, o que ele economiza, melhora ou valoriza, adquirindo o serviço da Engepred, e as inspirações, o que ele pode obter e realizar se adquirir um serviço nosso. Tudo isso é para a gente começar a pensar, né, como funciona a cabeça do nosso potencial cliente, tá? Rotina, preocupações e inspirações. E aqui, nós trouxemos aí da pesquisa alguns pontos, estão um pouquinho pequenos, vocês conseguem ler um pouquinho? Eu vou comentar um ou outro, tá? Manutenção predial, ó, já sabem histórias dos problemas, a praticidade, a agilidade, atendimento de qualidade, utilização do tempo, property, credibilidade e eficiência, preço, capacidade gerencial, eficiência em solução no dia a dia, parceria, atendimento e confiança, responsabilidade, eficiência, facilidade, ética. Então,
tudo isso que o cliente está falando. E em gestão de condomínios, praticidade, expertise em engenharia e satisfação plena, tá? Isso tudo foi clientes da Ingepred, tá, pessoal? Aí, uma pergunta, né? Aí agora já pensando do lado prático. Na área comercial, para que eu uso esse tipo de informação, né? Essas respostas dos nossos clientes na prospecção ou na geração de novos negócios? Foi uma pergunta retórica? Ou... Uma pergunta, isso. Para que a gente usa essas informações, Daniel? Ajuda o pessoal aí a engrenar. Não, já respondi, já falei uma, agora outra pessoa tem que falar. Isso aí, Daniel. Eu ia responder, mas você me deu uma luz. Alguém fala aí. Pode ser, André. Para ajudar na abordagem, né, do cliente, para oferecer, né, o diferencial, né, para poder... para ser um argumento de venda para ele, né, para ele contratar o serviço. Na minha visão, assim, não falou nada isso. Porque, assim, o que o cliente enxerga de ponto positivo é o que, que ele enxerga de valor no nosso produto, né? Agrega valor. É o que agrega valor para ele. Agrega valor histórico também nosso, de relacionamento com esse pós-venda, né? Eu acho que tem muito assim, entrou, captei. E aí, como é que eu me sinto hoje nesta organização? Como é que eu sou atendido? Como é que eles olham para mim como cliente? E aí a maneira como ele relata isso, dando essa sequência aí de valores, que eu vejo de vários valores, né? Então, ele vai além do custo dele. Custo ele nem coloca, ele coloca o que ele está tendo hoje de retorno desse investimento que ele fez junto à Ingepred. Isso traz uma história, traz uma cultura para quem está querendo chegar, para quem a gente está abordando, para quem a gente vai começar uma caminhada, né? Ô, Ben, você falou uma coisa bem bacana, que é a questão de custo, né? A gente trabalha há muitos anos nessa parte de consultoria de vendas. E, cara, esse tipo de pesquisa a gente já bateu para mais de 350 empresas, né? Bento, eu juro para vocês, nunca apareceu preço em primeiro lugar. Tipo, quando a gente pergunta, quais são os benefícios? O cara nunca falou assim, é o mais barato, é o preço mais baixo. Nunca aconteceu isso, cara. Normalmente o preço aparece lá em quarto ou quinto lugar. Essa parte de atendimento, confiança, qualidade, são sempre os primeiros, e o preço, né, são sempre depois. Por que eu falo isso muito para o time comercial? Às vezes nos dá a impressão que a gente perde negócio por preço, mas não é verdade, não é verdade, porque qualquer um de nós, né, nós não balizamos 100% das nossas negociações em menor preço, não é verdade? Vai no restaurante, vai com sua família, né, vai comprar uma roupa, você nem sempre você baliza pelo menor preço, existem outros fatores ali envolvidos, né? Então, isso que eu queria muito pedir também para o time, às vezes, na hora de uma negociação, pensar nesses valores que está aqui na tela de vocês, que é isso que o cara está buscando. Bom, então isso aí depois vai ajudar a gente vai retomar mais para frente ali, na hora de prospectar, na hora de se aproximar deles, tá bom? Haroldo, assim, a visão que eu tenho é o seguinte: eu sou engenheiro de formação, então eu sou meio cartesiano em algumas coisas. Cara, se o valor percebido pelo cliente é superior ao valor que, digamos assim, está sendo pedido para o desembolso, assim, ele vai comprar, pode chorar e tal, para que a relação de troca dele seja mais favorável para ele, pode ser, mas ele vai comprar, né? É aquela história, o cliente que vira para você e fala assim, pô, eu queria fechar com você, mas fulano está me oferecendo uma condição melhor. Se o fulano tem uma condição melhor, realmente, o cliente, o que o cliente está falando? Eu quero fechar com você, só que eu quero um preço melhor. Só porque eu quero. Porque se ele fosse fechar com outro maluco, ele nem falava com você, ele fechava com outro cara. Né? Exato, exatamente. Não estaria nem gastando saliva, né? Ele estaria já fechando com outro já. É isso mesmo, Daniel. Só que aí o time comercial tem que perceber essas posições do nosso cliente, né, na negociação são muito sutis. E aí a gente tem que pegar, né, esse conhecimento, essa percepção para poder favorecer a gente. Muito bom. E aí chega ali em como o cliente espera ser atendido e o que o cliente preza, zela e prioriza, né? Então, aqui a gente vê ali aqueles pontos fortes da Ingepred e o que ele está valorizando. Teria mais algum ponto que vocês percebem que o cliente valoriza da Ingepred, além daqueles que eu citei? Deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Vocês lembram de algum ponto que algum cliente comentou? Entendo que a maior parte tá aí, sim. Beleza,
Muito bom. A experiência é uma coisa que eles falam bastante também, multidisciplinaridade, mas eu acho que está ali também, Aí, uma coisa que eles falam. muito bom, André. Mas entrou em expertise em engenharia, acho que. Isso. Lá em gestão de condomínios, né? Isso, eles Maravilha. falam que isso é um diferencial, né, nosso, né? Também o fato de darmos mais uma atenção personalizada também, que às vezes muitos estão com empresas maiores, então eles não têm esse acolhimento que a gente dá, né, essa atenção personalizada. De repente, até por isso que apareceu ali o técnico já sabe histórico, esse tipo de coisa, né? Essa parte aqui, né, do relacionamento com o cliente, né? É esse histórico. Isso acontece também nas outras, né? Perfeito. Vamos lá, então, vamos avançar mais um pouquinho. Então, as áreas de atuação, né? Prédios corporativos de médio porte situados na cidade do Rio de Janeiro. Então, aí tem um mercado amplo aí para a Engepred atuar, tá bom? E aqui a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, né, nesse público-alvo, de como a gente vai se organizar, tudo, para poder atingir ele e se tornar um cliente da Engepred. Os hábitos de consumo, caminho de compra, as características comuns entre os potenciais compradores. E aí, tirando o Daniel não vale mais, hein? Aí eu pedi para o pessoal da equipe comercial tentar lembrar para mim de um cliente de vocês que vocês já têm relacionamento. Só para a gente fazer o exercício junto aqui, para vocês entenderem como funciona na prática. E Quem sem topa ser aí? ABL. Isso, sem ser ABL. Boa, Daniel. Até o Croco a gente já conhece a ABL já. Quem topa aí? Ô, Haroldo, se o pessoal continuar meio tímido, você vai selecionando aí, cara. Vai testando. Você fala assim, fulano. Você vê, né? Mas pode ser de qualquer produto? Pode ser de qualquer produto, viu, Andréia? É legal um que você, tipo, lembra assim, né, da pessoa que você conversou, se relacionou, que aí quanto mais você souber dela, mais fácil é para desenvolver o persona, tá? Então, Aline, você pode. É verano? Acho que seria legal, né? Aí, é a Aline que vai comentar? É super tranquilo, não dói, tá? Não tem sequelas, é tranquilo, viu, Aline? Não tem problema, não, acredito que o Verano é um cliente, né? Verano, o TecBan também, que eu participei. Você acompanhou, acho que vai ser mais fácil para perguntar. De o bom da Verano é que tem os dois, né? Gente, olha só. Só lembrando aqui que persona, como está definido, quem é o público-alvo da empresa, ou seja, quem é o potencial comprador do meu produto. Só lembrando disso. Só fazer essa reflexão. O Verano é um potencial comprador do produto. Assim, um interlocutor que a gente tem. Então, beleza. Tá bom, segue aí. Legal. Aline, como chama mesmo a empresa? Veranos Advogados. Legal. Verano Advogados Associados. Legal. Como chama a pessoa que você tem contato lá? O nome da pessoa? Carlos. Carlos, homem, né? Mais ou menos quantos anos o Carlos tem? Eu acho que ele deve estar na faixa dos 30. 30 anos. Legal. Pelo que você percebeu, casado, tem o solteiro... Carlos e tem a Adriana também, que é a gerente do Carlos, né? Mas assim, eu tenho mais acesso ao Carlos, nós temos mais acesso ao Carlos. Então vamos no Carlos, que é legal a pessoa que você tem mais contato, tá bom? 30 anos, casado, Carlos? Sim, casado, com filhos. Casado, filhos, legal. O Carlos, qual que é o cargo dele lá na Verano Advogados? Ele é responsável pela área de facilities do Veranos Advogados e ele responde diretamente para Adriana, né? Adriana? Ali, ele é auxiliar administrativo, responsável pela área Adriana. Vamos lá. Sim, mas qual é a ideia? Cuida de tudo. Ele é o braço direito dela e ele cuida da equipe, ele cuida de tudo. Mas tá tranquilo, viu, Daniel? É mais para a gente depurar ali o perfil do Carlos, tá bom? Mas aí a gente vai colocar ali quem influencia, quem decide. É porque ele não depois você vai dizer, porque acho que ele porque não é uma coisa é o cargo, né? Você tem um cargo. Outra coisa é o que você realmente faz. Você sabe porque o cargo dele é auxiliar administrativo, mas ele é uma interface, né? Ele que fala, ele que dá orientação, ele que está ali com a equipe no dia a dia, né? Ele é referência.
né? A gente fala muito mais com ele, às vezes, né? Ele só não é quem decide, mas ele é um ponto-chave, até porque nas reuniões, quando está com a Adriana, pessoal, deixa eu só explicar um ponto aqui, acalma isso aí, ó. Nesse exemplo aqui, a gente só vai levantar como analisa um persona, tá? Vai ter um momento que a gente vai falar quem decide, quem influencia, né? E também é importante, tanto o Carlos entender ele quanto a Adriana são importantes para a gente poder mapear ali as pessoas e poder se aproximar e fazer negócio em outros clientes com perfil, tá bom? Então, é tranquilo. Não se preocupem, não. É para a gente exercitar aqui como é que levanta o persona, tá bom? Legal. Então, vamos lá. Então, ele cuida lá de facilities, ele responde para a Adriana. Legal. Mais ou menos, né? Quanto que ele ganha, Aline? Chutando, tá? Pode chutar. Não faço ideia. R$1.000, 1.500, 2.000, 3.000? Pode chutar. Acho que uns R$5.000. Uns 5.000, beleza. Quanto que a empresa dele fatura? Só para eu entender se é pequena, média ou grande. A empresa dele é grande, atende o Brasil inteiro, né? Forte grande. Deixa eu ver no LinkedIn, a gente tinha esse no LinkedIn. Isso, mas é só para percepção mesmo, tá bom, Aline? Não precisa ser exato, não. Ele é um grande escritório de advocacia, assim, as empresas que contrata Coca-Cola, loja americana, grandes clientes, né? São esses os clientes deles, né? Eles trabalham com grandes clientes. Em 2017, eles faturaram R$220 milhões. Opa, são grande mesmo, pô. E põe grande nisso. E, bom, e aí quando você conheceu o Carlos, né? Você lembra mais ou menos do momento que você conversou com ele e até ele fechar um contrato com a Engepred? Quanto tempo levou, mais ou menos, Aline? Então, aí nessa parte não foi com ele, porque a compra ela foi realizada pela área de compras, efetivamente. Legal. O Carlos e a Adriana não participaram desse processo. E quanto tempo aí quem levou? Participou foi uma gestora. Acho que levou 1 ano, né, Daniel? Porque quando eu cheguei aqui, essa negociação ela já estava em andamento. Então, assim, Legal. levou 1 ano. Eles alugaram um imóvel, né? E eles já estavam aqui no prédio antes, no prédio onde a Engepred está também. Eles já eram clientes da Engepred, e como eles tiveram esse desafio de alugar um imóvel, iniciar uma obra, eles começaram também essa cotação para saber qual seria a empresa que ia fazer o gerenciamento da propriedade e a manutenção. E aí começaram as negociações, mas eu acredito que levou 1 ano, não sei se foi isso mesmo, Daniel. Perfeito. Eles começaram em janeiro e a gente fechou o contrato, começou a operar lá em setembro. Então foram 9 meses. 9 meses, legal. Deixa eu marcar aqui. E, Aline, esse cliente, né, o Carlos, você acredita que ele use redes sociais, tipo Instagram, Facebook, LinkedIn? Qual que será que ele usa? LinkedIn. Eu posso dizer que, por exemplo, o Carlos influenciou a Adriana e os dois juntos influenciaram a área de compras para poder fechar com vocês? Influenciar que eu digo assim, comentaram sobre os serviços, falaram bem ou mal, ponto positivo e negativo da Engepred. Posso falar isso? Pode, até porque a área de compras, ela começou só a ter relacionamento conosco depois, mas eles, de certa forma, influenciaram a área de compras. Hoje funciona da mesma forma, quando tem alguma cotação lá, é o Carlos que demanda isso, o escopo, o perfil que ele quer para a área de compras. Legal. E Aline, conhecendo um pouco o Carlos esse tempo todo, né? Ele é um cara, assim, mais sistemático, mais objetivo, ou é um cara mais simpático, mais falador? Como é que é o perfil dele? Cara simpático. Simpático, legal. E o último, quando você conversava com ele, você percebia que ele tinha algum desafio, ou pessoal ou profissional, que ele comentou com você, ou você descobriu? Desafio profissional, pessoal dele ou para a organização? Pode ser qualquer um dos dois, tanto pessoal quanto profissional. Entendi. O Carlos é um rapaz que está sempre buscando qualificação, né? Então, ele está sempre estudando e
Isso é muito importante, né? Vai ter até um evento agora que eu mandei para ele, uma apresentação, e ele ficou super feliz por eu ter lembrado e ter mandado para ele o evento, inclusive ele vai participar. Então, assim, é uma pessoa que está... Como chama esse evento? FM Connection. FM Connection. Eu lembro também, Aline, que eles falavam muito a questão de custo, né? Eles queriam também apertar muito isso, né? Eles também tinham essa questão, né? O desafio também era um desafio grande, eles tinham até um budget muito baixo na época, né? Que foi desenhada a gestão, porque eles tinham uma experiência diferente aqui no prédio, eles achavam que era muito fácil, né? Gerir. O Carlos, inclusive, ele tem consciência disso, de que o budget era muito apertado e isso trouxe alguns até prejuízos para eles na operação, né? Porque às vezes eles querem fazer alguma coisa, mas estão apertados por conta do orçamento. E na negociação, quando eu vim para a Ingepred, essa negociação ela já estava ativa. E eu lembro que na época, o antigo diretor, junto com o Daniel, eles refizeram essa planilha de precificação algumas vezes. Eles apontaram cenários que seriam cenários ideais, a Ingepred fez esse serviço, apontou para eles os cenários ideais, e eles foram reduzindo, até alcançar o budget deles, né? Mas aí não trabalhando naquele cenário ideal, né? Legal, ótimo. Mas já deu para ter uma ideia assim dos desafios dele, né? Então, buscar qualificação, está estudando, a redução de custos na época, né? E o convite que você fez. Aline, seria isso mesmo, que eu vou abrir aqui para vocês, tá? Ó, olha ali, ó. Então, no levantamento da persona, a gente acabou conversando, esse cliente da Aline, o Carlos, levantamos todos esses dados, tá bom? O que é legal? Pô, Haroldo, mas para que eu preciso saber disso? Vamos lá, então, a explicação. Pessoal, aqui existe agora a gente entender o nosso público-alvo, nosso persona, para poder abordar ele, para fazer negócio. Então, quando a gente fala homem, mulher, idade, escolaridade, o que eu tenho que fazer? Eu vou ajustar minha linguagem. Por quê? Se for homem ou mulher, formas diferentes de fazer negócio. Eu vou falar agora de modo genérico, tá? O homem é muito mais objetivo, né, muito mais direto, e a mulher, ela prefere muito mais os detalhes e o que está envolvido naquele projeto, tá bom? Então, são formas da gente poder se aproximar e explicar o escopo. A idade influencia muito. Por exemplo, a linguagem que eu uso com o Carlos não é a mesma linguagem que eu vou usar com um analista mais sênior de 50, 55 anos. Os termos que eu uso são diferentes, tá? E a escolaridade também. Então, por exemplo, é diferente de eu falar com alguém que tem um ensino médio de alguém que tem uma pós-graduação no segmento de vocês. Até os termos técnicos, aquele que tem um conhecimento maior, uma escolaridade maior, eu tenho que utilizar termos técnicos até para que ele se sinta confortável, né, e à vontade da nossa experiência, nosso conhecimento. Já para uma pessoa mais simples, mais humilde do nosso segmento, eu não posso exagerar, porque pode dar um tom de arrogância, o jeito que eu falo os termos técnicos, tá? Então, essa questão de sexo, idade, escolaridade, nós vamos graduar o jeito que a gente fala com o nosso interlocutor ali na prospecção. O cargo mais comum, que vocês me passaram aqui, no caso dele é um auxiliar administrativo, mas pode ser gerente, pode ser um analista de compras. Então, dependendo do cargo, também vai mudar a minha forma de abordagem, tá bom? Ô, Daniel, pode comentar. Então, Haroldo, antes da gente continuar, cara, assim, só para me ajudar a entender. Quando a gente fala persona, qual é não a definição no enquadramento nas variáveis aqui que estão sendo colocadas, mas quem que seria a persona? Seria o público-alvo, tá? E aí você me corrija se eu estiver falando besteira. É o público-alvo que nós vamos atingir. Na prospecção ativa, eu tenho a maior chance de chegar numa pessoa que decide pela compra ou não, correto? Então, só um ajuste no finalzinho. Nem sempre é a pessoa que decide, porque em vendas, né, em negociações de grandes valores, como é o caso da Ingepred, às vezes eu não chego direto num diretor ou num gerente. Ele fica inacessível para a gente, Daniel. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr pelas beiradas para que eu tenha acesso a essa pessoa com poder maior de decisão. E é legal aqui esse exercício com o Carlos, porque talvez o Carlos seja a ponte para chegar na Adriana. E a partir da Adriana, um setor de compras para entrar lá num orçamento, né, numa cotação com eles e fechar. Então,
não necessariamente o persona tem que ser o que bate o martelo de fato. Eu vou cercando ali as pessoas que me interessam. Não, ok, entendi. Beleza. É porque, assim, uma das técnicas que a gente tem utilizado é justamente o contrário. Na prospecção ativa, a gente cata, tenta achar no LinkedIn e tal, não sei o que, o e-mail do nível hierárquico mais alto possível. Se tem o CEO, vai para o CEO. Tenta o contato com esse, mesmo que ele jogue depois para baixo para falar com um auxiliar administrativo, porque a gente tem percebido que é mais difícil você tentar subir do que ser jogado para baixo e depois, eventualmente, até volta, né? Até volta para aquele primeiro interlocutor que você falou. Assim, eu tô perguntando isso porque é questão de propagação. Em física experimental, existe o conceito de propagação de erro, né? Quanto mais cedo, entre aspas, você tem uma incerteza, maior a chance de você ter essa incerteza propagada ao longo do processo. Por isso que eu estou bem, digamos assim, preocupado com uma correta definição da persona. E aí, especificamente o Veirano, eu admito que eu me sinto um pouco desconfortável de usar como exemplo, porque ele foi totalmente atípico para um gerenciamento de propriedade. A história foi o seguinte: eles eram inquilinos num prédio que a gente gerencia a locação. Como que aconteceu a decisão de compra? Como normalmente acontece? Normalmente acontece para gerenciamento de propriedade. O proprietário de um imóvel, tem lá o imóvel funcionando, ele abre uma cotação para uma empresa gerenciar aquele imóvel. Aí faz o processo e tal, não sei o que, seleciona a empresa, beleza? O que eles fizeram? Eles eram locatários, eles falaram assim, o sócio lá, eu gasto 200 mil por mês de condomínio, com aluguel, sei lá, estou chutando aqui. Vou pegar um prédio e vou gastar isso. Dá um aviso prédio, a gente catar um prédio aí. Foi basicamente isso que aconteceu. E aí, tomou a decisão, eu ia falar, você é bem familiarizado com o PDCA. O P deles foi quase zero. Quase zero. Foi uma decisão. A notícia que tá da parte de real estate pode confirmar ou corroborar ou não a minha posição, mas foi basicamente eles queriam sair de um prédio no centro, que eles estavam há muito tempo, para um prédio próprio no Leblon por causa do status. Acabou. E aí, depois que eles chamaram a gente, porque eles gostam do serviço que a gente presta no prédio que eles estavam saindo, para fazer esse gerenciamento. A partir do momento que a gente mostrou a conta para eles, de que você tocar um prédio é diferente de você ter um andar, os custos e procedimentos são diferentes, foi mó merdelê, porque o Carlos ficou pálido e falou assim, cara, a gente não tem budget para isso e tal. Então, assim, o Carlos foi, em boa parte do processo, até antes da entrada da Aline, nosso interlocutor, porque a Adriana, que era responsável pela área com sócios lá, estavam resolvendo os pepinos que eles mesmos criaram, entendeu? Assim, nada contra o cara ser auxiliar administrativo, não é essa questão. Meu ponto é, será que a gente está focando na persona que realmente vai ajudar a gente a trilhar esse caminho para a compra? Eu não sei. A Letícia quer falar. A Letícia quer comentar e depois eu vou comentar. Não, eu só queria dar um exemplo, né, dessa coisa que vocês falaram, da persona não ser necessariamente aquela pessoa que assina o contrato. A gente teve um caso aqui que aconteceu, né, com um prédio, uma locação aqui na BL, uma empresa que, na verdade, a pessoa que agitou tudo, que viu a área, que buscou, foi a arquiteta da empresa, que não costuma ser, né, em tanto tempo de experiência que eu tenho com de contratos, foi ela quem decidiu. Ela não assina o contrato, na verdade, ela assinou como testemunha, mas ela que viu, ela que batalhou, ela que gostou e levou para a pessoa que decide. Eu me lembro que nas reuniões, mostrando a área e tudo, né, o senhor, não, se fulana gostar, que é arquiteta, está tudo certo. Então, quer dizer, realmente, como é importante, às vezes a gente pode se surpreender, né? Eu não ia imaginar que a arquiteta que, né, a gente imagina geralmente, né, pelo menos assim na minha área, é o gestor financeiro, ou é o de compras e tudo, que vai decidir, né, o CEO, mas não, foi a arquiteta da empresa que foi lá e que realmente levou para quem assina o contrato. É só para exemplificar. Ótima, Letícia. E acontece, viu, pessoal? É por isso que, assim, eu fico muito receoso da gente, às vezes, deixar ferro e fogo ali um perfil, um cargo, e, às vezes, essa pessoa, ela já é
tão bombardeada de gente querendo falar com ela, prospectar, e ela sabe que estão querendo vender para ela por causa do cargo que ela usa. E às vezes aquele que está mais quietinho ali, talvez ele tenha mais abertura para nós nos aproximarmos, principalmente quando é uma prospecção ativa. Ativa que eu digo assim, ninguém indicou, não caiu na nossa rede, não aconteceu nada, a gente está prospectante, então ele está mais aberto. E aí um exemplo que eu queria dar para vocês, assim, a gente atende uma fábrica de acessórios para ônibus, né? Frotas de ônibus. E, cara, a estratégia da equipe comercial é falar com o pessoal de manutenção da garagem. Porque se o pessoal de manutenção da garagem vai lá, testa o produto, homologa, vê que é fácil instalar, vê que não dá manutenção, que é menos trabalho para eles, eles enchem as paciências do setor de compras exigindo que seja aquela marca, que outros não querem trabalhar, mesmo que é mais caro. Mas o cara, eles têm, assim, eles não assinam cheque, não fazem cotação, mas tem um poder ali de reclamação, de decisão na área de compras gigante. Então, assim, é a gente mapeando, entendendo como funciona o segmento da Engepred e trabalhar. Mas o que é importante desse exercício, pessoal? É de como analisar os personas. Por isso que é esse exercício, tá bom? Não que seja ali definitivo o cargo, tá? Mas só para concluir, a gente fala do cargo, do tamanho da empresa, é o potencial de compra que eles têm, tá bom? Então, quando a gente fala assim, se é uma empresa que fatura 200 milhões, a chance de ter um mix de serviços da Engepred neles é maior. Então, me dá o potencial de quanto aquele cliente pode fechar de contrato com a gente. Quando a gente fala ali do tempo médio para decidir a compra, que o Daniel nos passou aí 9 meses, isso me ajuda no follow-up. Por exemplo, tá? Se eu sei que o ciclo de vocês é mais longo, 9 meses é longo, tá? Eu sei o quê? Que eu não preciso toda semana bater o follow-up com esse cara. Talvez a cada quinzena, depois passar para um mês, é legal, tá? Eu fazer esse follow-up. Só que, por exemplo, passou 1 ano e 2 meses, né? 14 meses ali. O que acontece com esse perfil de cliente, né? Esse perfil. Eu sei que eu perdi o negócio. Porque se em média leva 9 meses, quando passou 14, o cara já escolheu outro. Né? Então, isso me ajuda muito ali no follow-up, tá? E as características psicológicas é assim, dependendo do personagem, como você está conversando, você tem que mudar a forma de se apresentar. Se o Carlos fosse um cara mais analista, ele ia adorar planilhas com exemplos ali de custo-benefício da Engepred. Se ele é mais simpático, mais falador, é um cara que prefere um happy hour, convidar ele para um evento, para um coquetel, e ele vai se sentir mais solto para se relacionar com você. Então, depende ali da característica psicológica, a gente vai usar os artefatos comerciais para poder se aproximar. Mídias sociais, né? Se é um cara que usa um LinkedIn, o que eu tenho que fazer? Esse é um ponto importante, tá, pessoal? As mídias sociais que vocês usam, pessoal, vai influenciar nos negócios. Então, o seu LinkedIn pessoal, o seu Instagram pessoal vai influenciar. Ah, Haroldo, mas eu não uso meu Instagram pessoal para fazer negócio. Aí, uma coisa importante, pessoal. Os negócios, eles são feitos entre pessoas. Não é a Engepred fazendo negócio com a Verona. É o Daniel e a Aline fazendo negócio com o Carlos e com a Adriana. São pessoas, tá? Sim. E essas pessoas, uma vez que vocês começam a entrar em contato, elas vão querer saber quem vocês são. Guilherme, me ajuda aqui. Oi, Aline. Não, é porque... Não, consegui. Não, eu ia pedir aqui a ajuda do Guilherme, mas desculpa, tá até com... Ok. Victor, pode comentar, Victor. Oi, bom dia, tudo bem, Haroldo? Tudo jóia? Eu faço parte do time há pouco tempo, né? Eu entrei no começo do mês. Uhum. E o nosso perfil aqui, acho que o meu e do Bento, inclusive, que faz a mesma função que eu, só que em áreas diferentes, a gente faz mais a captação, a gente vai um pouco como hunter, né? Então, nesse caso, os exemplos que a gente viu o pessoal falando aqui foram mais de empresas interessadas em contratar uma empresa para fazer a gestão da sua propriedade ou do seu condomínio. Então, fica um pouco mais fácil você acabar apresentando a empresa. Mas a parte da prospecção ativa, que é o nosso caso, a gente tem que definir o nosso público-alvo. E nem sempre a gente vai conseguir falar, por exemplo, com um administrador ou com um porteiro que seja, um segurança que esteja no condomínio, que ele vai passar para a pessoa direta mais acima dele sobre a nossa empresa. Porque para ele não foi procurado para isso, não foi pedido a ele para fazer esse trabalho. Então, a gente precisa mesmo definir esse público-alvo até para a gente ser mais assertivo. Essa é a dificuldade hoje que eu vejo bastante da gente aqui. Eu não sei se o Bento concorda comigo também nessa questão. Mas o que a gente precisa definir é esse público-alvo mesmo, a questão da persona. Nesses dois casos, acho que o Carlos e a Adriana, do Verano, eles já também foram orientados a procurar uma empresa para fazer serviço.
Então, assim, quando você é procurado, fica mais fácil apresentar, né? Não vai fechar o negócio, mas digo apresentar a empresa para eles. Sim, sim, sim. Aí, no caso, Victor, é realmente buscar ali, né, o administrador, o gerente, e aí acontece que o Daniel falou, às vezes ele faz o primeiro atendimento, mas ele direciona ali para a pessoa, né? Mas o que é legal, Victor, é assim, na área comercial, não é uma ciência exata, assim, a gente não tem as respostas absolutas. O que é o ideal? É a gente testando os personas e ver qual que é mais fácil da gente se aproximar e fazer um negócio e diminuir esse ciclo. Nosso objetivo é diminuir esse ciclo de fechamento de contratos, de negócios, né? Então, assim, cara, eu já vi de tudo que você possa imaginar, Victor. De tudo mesmo, cara. Só um exemplo assim, ó, você vê como é diferente as coisas. Tem uma empresa aqui em São Paulo que fabrica aqueles rolos de maquininha de cartão, sabe? E aí o melhor vendedor deles, cara, é impressionante. Ele vende mais de 1 milhão desse rolinho, cara. Para atingir 1 milhão em venda, tem que vender esse rolinho pra caramba, porque é muito barato. Só que qual que é a técnica dele? Ele tem 2 caixas desse papel no carro, nesse rolinho. Ele sai andando em um monte de estacionamento, grandes estacionamentos, redes de estacionamento, e ele deixa 2 rolinhos para os caras, meu, de presente. E fala o seguinte, ó, testa aí, eu passo daqui 2 dias. Pô, mas quanto custa? Não, testa aí, ó, para de usar esse que você tá usando, usa esses 2 aí, e aí me fala. Aí o cara pega, troca, vê que é melhor mesmo, e aí ele pede o telefone de contato de compras. Só que o que ele fala? Aí vem a malandragem dele. Ele fala que o cara que usou ali naquela garagem gostou muito, que é superior ao que ele usava antes. Não dá para onde enrosco, não trava, bibi, bobobó. E aí o compras abre ali a oportunidade de fazer uma compra teste para homologar o produto dele. Cara, ele arrebenta de vender. E é uma coisa assim boba, cara. E todo mundo buscava o comprador dessas grandes garagens, estacionamento, e ele ia oferecendo os rolinhos de graça para os caras que atendem no estacionamento. Então, assim, cada um tem um jeito, né? Outro produto, móveis para escritório. O cara tentava vender novo, não conseguia, Victor. Sabe o que ele fez? Começou a oferecer a manutenção. A manutenção ninguém quer fazer, que é osso, não ganha dinheiro. Só que quando ele chegava lá para fazer a manutenção, ele falava o seguinte, olha, sai mais barato comprar novo do que arrumar esse. Posso te mandar uma proposta dos móveis e móveis de escritório novo? E aí ele entrava. Ele troca, ele mostrou o diferencial, né? Então ele foi. Mas você vê, o negócio dele não era manutenção, mas ele achou um jeito de entrar nos caras via manutenção que ninguém estava ali atacando por aquela linha. Então, assim, a área comercial, a gente vai criando a inteligência para prospectar, tá bom? Não, sim, perfeito. Eu acho sim, muito válido. Até que você falou, tem total razão. Mas eu digo que eu senti falta do exemplo aqui de uma empresa que a gente captou, né, não sei se o Daniel concorda comigo, que a gente captou e conseguiu reverter negócio. Esse seria um exemplo bem bacana para a gente usar aqui. Porque, assim, a empresa que procurou a Ingepred para fazer algum tipo de trabalho, eu acho que é legal, ótimo, super válido. Pô, parabéns pra caramba, é difícil fechar um negócio. Foram 9 meses. Mas eu digo, nessa questão toda de captação, seria bacana a gente debater sobre isso, entendeu? Tá bom. Talvez, Victor, não seja esse momento agora, mas a gente pode marcar uma segunda rodada, né? Mas é pelo tempo, tá bom? A gente escolher um cliente aí de prospecção ativa e desenvolver ele. Senão a gente vai patinar mais aqui na parte de persona, tudo bem? Ah, perfeito. Legal. E aí, só voltando aqui, pessoal, a questão de mídias sociais, para vocês ajustarem, né, as redes sociais de vocês, de um modo que ele esteja aberto para pessoas que vocês estiverem prospectando acessar, olhar o perfil aberto e ver. Aí, o que eu peço para vocês tomarem um certo cuidado, né? Aquelas fotografias, né? Sem camiseta, na praia, tomando cerveja, né? Tomando, como é que se fala, Zé? Quando bebe muito? O cara fica meio mais para lá do que para cá, né? Cambaleando, né? Cambaleando. Então, evitar esse tipo de fotos, né? Porque as pessoas, né, elas acabam acessando para analisar quem é você e depois vai ver a empresa que você trabalha, tá? Porque os negócios, de novo, são feitos por pessoas, tá? E nos desafios e obstáculos, gente, por que é importante? Quando vocês estiverem conversando com uma pessoa... Oi? Essa questão da rede social, você acha que, no caso da Ingepred, o LinkedIn não é o que mais vê? Eu acho que Instagram é uma coisa assim tão... O que você acha? Então, Aline, o que eu tenho visto é assim, faz de conta que eu, Haroldo, vou fazer negócio com você, Aline, certo? Eu tenho uma propriedade. Eu vou querer saber quem é a Aline, com quem que eu estou conversando, negociando. E, invariavelmente, eu vou bater ali, ó, Aline Lazarino, Ingepred. Vai aparecer LinkedIn, Instagram, Facebook, se você tiver, vai aparecer tudo. E eu vou zapear. Entendi.
porque Sim, o que você verdade. posta fala muito sobre você, sabe? E a pessoa vai querer saber sobre isso. E assim, aqui na Prospera é muito comum, né? E nos clientes que a gente também atende, é muito comum quem vai fazer negócio pesquisar no perfil pessoal da pessoa. Por isso, cuidado, tá? De não colocar coisas meio que esquisitas que vai denegrir a sua imagem nessa geração de confiança, tá bom? Legal. E aí, por último, tem os desafios, né? Entender quais são os desafios do seu persona, porque é aqui que vai dar a diferença de se você colaborar com esse desafio dele, você automaticamente vai estar gerando um relacionamento, uma confiança com ele, tá? Então, se você, a André e o Daniel ajudaram ele na redução de custos, beleza. Você ajudou ele no conhecimento e capacitação, se aproximou dele, tá bom? Tranquilo, pessoal? Sim. Legal. Aí, Zé, você consegue mandar o arquivo para o pessoal, fazendo um favor? Consigo. Legal. Pessoal, o Zé vai mandar pelo WhatsApp, Zé? Isso. Quem distribui, Andréia? Está no grupo, né? Ah, o Zé vai mandar no grupo. Legal. Porque aí vocês abrem um arquivo, pessoal, para poder fazer esse exercício. Aí, Vitor, é legal agora, ó. Vocês vão fazer de um cliente que vocês lembrem, e quem tiver um cliente aí que foi de prospecção ativa, aproveita, lembra e faz dele, tá? Agora, só o Vitor, o Bento e acho que o Guilherme não estão, né, no grupo, nesse grupo, né? Tem até que incluí-los, porque eles entraram depois. Beleza. Aí, se você tiver o WhatsApp dele, André, encaminha para eles. Vou encaminhar. Pode deixar. Aí, pessoal, queria pedir para vocês fazerem rapidão, né? Lembrando de um cliente fazer a mesma coisa que eu fiz com a Aline, vocês façam aí no arquivo que o Zé tá mandando para vocês. De algum produto específico? Sabe o que é legal, Daniel? Se fosse meio que misto, né? Então, tipo, um pega a gestão de condomínios, outro de manutenção, só para não ficar repetido. Cada um fazer da sua área. Pode ser também da sua área, legal. E, Haroldo, lembrando assim, que a Ingepred está começando a ir para a rua, né? Está começando a prospecção Aline, ativa. Então, manda tudo que o Vitor estava Guilherme. falando faz sentido, né? Aline, manda para o Guilherme, que eu não tenho ele aqui. Para o Vitor, para o Bento, para a Laísa, eu já mandei. Entendi, Zé. Aí, quem ainda não atendeu, não teve experiência com o cliente, tá? Pode ser um imaginário, tá bom? Mas é para exercitar isso que eu comentei com vocês de como mapear o persona de vocês, tá bom? Aí, deixa eu, talvez aqui no slide aqui, ó. É só vocês preencherem aí no Word, não precisa nem imprimir, tá? Só abrir o Word, digitar e salvar pra gente. Qualquer dúvida aí pode perguntar, tá? Opa. Aí pode fazer o desafio também, tá bom? É só marcar com um X aí no desafio que você sabe desse personagem, ou se for outro, é só digitar. E aí, finalizando, me dá um toque aí, tá bom?
Haroldo, é só necessidades, benefícios, pontos a melhorar, oportunidades, ameaças, atendimento, porque assim, o arquivo é grande, cara. Ah, não, viu, Daniel? Não, cara, vai direto lá no Persona. Pode ir direto no Persona. Tá bom. Eu estou começando do começo. Não, pode ir direto para lá. Que já seria na página 3, tá? 3. Pode ir direto, isso. Pode ir direto na página 3. Eu estou no início. Eu também estava no início também. Não precisa, porque a gente acabou discutindo isso já, né? Então, tá tranquilo. Página 3. Isso, pode ir para a página 3 direto, Bento. Acho que a Laísa nem conseguiu abrir ainda o arquivo, Laísa. Vê se você conseguiu abrir agora o arquivo. Ela está com problema no computador. Ah, entendi. Ela conseguiu agora abrir. Beleza, aí você vai direto para a página 3. Cara, tá um ano. O microfone está aberto. Na dúvida aí, perguntem, tá, pessoal? Faturamento que a gente não souber, a gente pode botar mais ou menos, né? Isso, André. Pode ser no feeling aí, tá? No influenciador da compra é o cargo, né? É o cargo, Isso, né? isso pode ser. Se você lembrar do nome da pessoa também, é legal, viu, André? Haroldo, esses Oi. desafios aqui que tem para marcar, eu não entendi. Por exemplo, a pessoa que você pegou, Aline, tenta imaginar qual que é o desafio pessoal ou profissional dele. Aí tem algumas opções que a gente deu como sugestão, mas se não for nenhum deles, aí você escreve em outros. Ah, tá. Não, tem tudo que tem aqui. Isso, pode assinar lá mais de um também, se precisar, tá bom? Paciente. É só essa página 3? Isso, só três, Aline. Tá. Conseguiu terminar? Praticamente. Beleza. Pessoal, todo mundo conseguiu? Eu não, peraí. Tá bom. Terminando, porque eu comecei lá em cima. Haroldo, eu escolhi aqui um cliente, mas tem uma situação também, porque às vezes
a gente participa de uma homologação e a nossa documentação tem que estar toda em conformidade para a gente participar dos processos. E às vezes a pessoa que toma a decisão, no primeiro momento, ela não entra em contato com você. Então, a gente entra assim, como o cliente aqui que eu escolhi. A área de compras entrou em contato, né? Porque foi feita uma pesquisa, foi feita uma pesquisa de mercado, a área de compras entrou em contato, nos convidando para participar da homologação. A gente foi homologado. Uma vez homologado, nós elaboramos a proposta e no início ficou muito uma conversa só com a área de compras. Depois é que a área de compras filtrou as empresas, né? Fez aquela planilha de cotação, mandou para a pessoa para o gerente. E aí o gerente fez uma reunião com a gente. Aí, nesse caso, no primeiro momento, esse gerente não estava... Quem fez todo o trabalho foi a área de compras, né? E aí, só depois, na parte mesmo de negociação, que esse gerente entrou para conversar e conhecer as empresas e começar a negociação com as empresas ali que foram homologadas. Nesse caso, Aline, é legal o seguinte, se eu tivesse na área comercial com vocês, no dia a dia, eu faria 2 personas, um da área de compras e um desses do gerente, tá? Porque entendam, pessoal, que vocês vão trabalhar com vários tipos de personas para poder chegar no fechamento do negócio. Mas é importante vocês compreenderem em profundidade esse personagem para depois fazer negócio, tá bom? Então, os 2 são importantes. Aí, nesse exercício que a gente está fazendo, pode escolher um ou outro, ou o comprador ou o gerente, tá, Aline? Uhum. Na verdade, agora eu escolhi o gerente, Legal. porque a negociação foi depois com ele, uma vez homologada e tal, e aí começou as negociações com ele. Bacana. Tá ótimo, tá ótimo. A Laísa terminou, obrigada, Laísa. Terminei também. Beleza, Andréia. Tranquilo? Eu terminei também aqui, mas eu fiz um negócio diferente. Aí como é que a gente faz? Quando vai cantar aqui? Não precisa não, porque vai ter um momento um pouquinho mais à frente, nós vamos retomar essa folha que vocês preencheram, tá? Salva aí, viu, Daniel? Salva para não perder, né, o trabalho. Tenta salvar aí, que quando tá presencial a gente escreve, né? Mas online, não pode esquecer de salvar. Bora lá? Então, vou avançar aqui mais um conceito, tá? Legal. Tem uma outra parte agora do treinamento que a gente fala sobre jornada de compras, tá? Pessoal, esse conceito é muito bacana em qualquer tipo de negócio, né? Na prospecção e na negociação. A gente compreendendo aqui vai ajudar muito vocês a fechar mais negócios. E aí, para poder explicar, eu gosto muito de exemplo prático, né? Então, eu queria pedir um voluntário, né? Para adquirir um produto ou um serviço, que aí fica mais fácil de vocês entenderem como funciona, tá bom? Quem topa aí fazer esse exercício comigo? É bem tranquilo, tá, pessoal? É como se você estivesse comprando um produto ou serviço. Menos a Aline, né? A Aline já foi a voluntária. Quem topa aí? Quem temos aí? Eu posso topar também, se André? ninguém topar. Isso. Então, vamos lá, André. Tranquilão, tá? André, escolhe um produto ou um serviço que você queira adquirir. Tem que ser da Injapred? Não, qualquer produto. Carro, casa, roupa, o pessoal da outra vez falou de maquiagem, qualquer coisa. Pode ser... Pode ser TV a cabo. Aí, legal. Então, vamos lá, TV a cabo. Aqui, pessoal, eu vou fazer toda a jornada de TV a cabo para vocês entenderem o exemplo, tá? Então, a André vai procurar TV a cabo, entra na primeira parte ali, que é o que a gente chama de aprendizado e descoberta, que são assuntos bem básicos e genéricos do segmento, tá bom? Então, eu diria que a Andréia, na TV a cabo, procuraria o seguinte, como funciona a TV a cabo? É por bairro, por cidade, é mais populoso ou não? São empresas nacionais, são multinacionais? O que faz essas empresas para poder levar um entretenimento, né, para dentro da minha casa? Então, bem genérico, tá bom? Vamos supor que a Andréia já levantou essas informações. Pô, tem aqui no meu bairro, algumas empresas fazem, outras não, e aí ela começa a pensar o seguinte, mas eu, Andréia, o que eu busco na TV a cabo? Que aí vai para a segunda fase, que é o reconhecimento do problema, tá? Andréia, o que você espera, né, ou quais são os problemas que você tem com TV a cabo hoje, para poder escolher uma nova?
Então, seria a qualidade do sinal, e seria a variedade de canais, e seria o custo, preço. E a qualidade também, né, da imagem, né? Porque tem umas que tem HD e tudo, então isso eu avaliaria também. Legal, ó. Qualidade do sinal, variedade de canais e qualidade da imagem. Vamos ficar nesses três? Pode ser? Sim. Legal. Então, assim, agora, pessoal, é bacana porque esse reconhecimento do problema é muito específico, muito particular da Andrea, tá? Então, não estamos falando do Haroldo, do Zé, de ninguém, só da Andrea. E aí, a Andrea vai para o mercado buscar quem resolve esses três problemas que ela tem. Então, vamos fazer de conta, Andrea, que você foi pesquisar, e aí, por exemplo, tem a Claro, tem isso, tem... Quais mais tem no Rio, hein? É que aqui em São Paulo tem a Vivo, isso. Claro, Vivo, e acho que é a NET, mas eu não sei se mudou. Também. A Sky. Legal. Que é horrível. Melhor é a Vivo. Legal, ó. Vamos supor o seguinte, então, que você pesquisou no mercado e entre as operadoras, né, tem a Claro, a Vivo e a Sky, que tem ali uma variedade legal de canais, teoricamente tem uma boa imagem, um bom sinal, porque são grandes empresas, tá bom? Sim. E agora, Andréia, vamos supor o seguinte, das três que você pesquisou, você já falou que a Vivo é a melhor entre as três, certo? Sim. Então, aí na decisão de compra, você já determinou que é a Vivo, só que agora você vai entrar em contato ou na central de atendimento deles, né, um 0800, ou você vai fazer o contato pelo site, certo? Sim. Ou alguma revenda, né? Alguma empresa que revende os produtos da Vivo, né? Sim. Geralmente eles têm um site e você consegue fazer contratar direto. Contratar direto, Legal. E aí, tem aqui um outro ponto. Você vai buscar também se existe alguma promoção, não é verdade? Alguma vantagem de velocidade por um preço menor, ou mais canais, ou aqueles 3 meses, né, de degustação de um pacote melhor com um preço mais barato, não é assim? Sim, aí eu vou comparar qual delas pode me dar isso, né? Isso, também. Dentro da Vivo, né? Então, ali, ó, então, pacotes, valor e a forma de pagamento, né? Forma de pagamento. Isso. Legal. E aí, vamos supor o seguinte, tá? Faz de conta que no site tem uma promoção que você paga R$150, tá bom? Você foi lá numa das lojas, lá no shopping da Vivo, e aí você perguntou, custava R$200 nessa revenda do shopping, tá? Sim. E aí, qual que você opta? No site 150 ou 200 no shopping? No site. No site, ou legal. Então eu levo lá o valor do site para ver se eles fazem o mesmo. Se eles cobrem, né? Legal, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí, no final, você assinou o contrato e vamos supor que você fechou R$150 na Vivo, esse pacote aí com esses benefícios, tá? Pessoal, o que a Andrea me ajudou aqui é toda a jornada de compra, né, de um consumidor, de uma pessoa física, uma pessoa jurídica, tá bom? Para qualquer produto e serviço? Para qualquer produto e serviço, tá, pessoal? E aí, uma pergunta bem bacana agora. A maioria do time comercial, vocês acham que trabalha em qual fase, pessoal? Na primeira, segunda, terceira ou quarta? A maioria. A maior parte trabalha na quarta e todo mundo negligencia as 3 primeiras. Daniel não vale mais, hein? Daniel. Eu dei a resposta pronta, rápida. Ele está certinho. Está certinho, viu, Daniel? 90% dos times comerciais trabalham na última fase, que é a decisão de compra. Quando eles pegam o cliente ou já cotando, ou eles fazem uma abordagem oferecendo na decisão de compra, tá? Qual que é a parte negativa disso, pessoal? De trabalhar só na última fase? Você não consegue mudar a opinião do cara. Você não influencia o cliente para... O critério já se torna apenas preço, porque você não construiu nele a consciência de quais os problemas você resolve e quais os sonhos que você ajuda a realizar. É isso aí, Daniel, exatamente. Tá certinho. Você chega no momento que ele já tem ali tudo que ele imagina já definido, e é difícil mudar isso, né? Mas é possível, né? Mas é mais difícil. E aí vira um leilão, porque como ele tá na decisão igualzinho André, ó, você viu, ó, R$150 ou 200 do mesmo produto e serviço, ele só vai buscar quem que faz mais barato e a melhor forma de pagamento. Isso é terrível pra gente. Né, como vendedor, isso é muito ruim porque eu acabo tendo pouca força para reverter. Então, qual que é o ideal, pessoal? Trabalhar em quais dessas 4 fases?
Acho que a aprendizado de descoberta é importante, né? Descobrir as dores do cliente, o que ele precisa, você lê as características, contornar objeções. Isso é o fundamental, né? Isso mesmo, Victor. E eu diria mais, o ideal seria trabalhar as 4 fases muito bem, Victor. Por quê? Trabalhando as 4 fases e acompanhar lado a lado do cliente, no final, ele acaba escolhendo a Engepred porque você participou do processo, criou relacionamento, Criou um educou rapport com ele, exatamente. Exato. E aí você consegue fechar. E aí é bacana, porque agora vem uma técnica de vendas agora, tá? Tem um pessoal que fala assim, pô, Rodon, mas se o cara já chega definido, eu não consigo reverter, né? O cara já chega ali, cabeça fechada, eu quero mais barato, desse jeito. Mas tem jeito, que é na hora que a gente for falar sobre objeções e argumentações. Eu vou dar um exemplo agora, que vocês vão ver que é bem bacana. A gente atende aqui em São Paulo uma rede de buffets infantis, né? E era mó dureza, cara, porque o meu cliente cobrava tipo R$6.000 para 50 pessoas, enquanto que os caras da região cobravam tipo 4.000, 50% mais caro. Só que aí, quando o cliente chegava lá cotando na região e cotando com ele, o nosso preço sempre era mais caro. E ele perdia vários negócios. Só que o que a gente descobriu? Que o meu cliente ele era muito perfeccionista. Então, você entrava na cozinha dele, te juro, podia jogar comida no chão e você comer de tão limpo que era a cozinha do cara, perfeita. E aí a gente fazendo cliente oculto... Espero que você não tenha recomendado que ele fizesse isso como argumento de venda para ele. É só o pensamento, mas olha que legal. Nos concorrentes, Daniel, era podre, cara. Era nojento as cozinhas dos caras. E aí, o que a gente começou a fazer? Orientou os vendedores, né? Chegou o cliente ali, procurando a festa para o filho, falava o seguinte, olha, você pode escolher os buffets, qualquer um da região, e é importante você saber de onde está vindo o alimento dos seus filhos e seus convidados. Vem aqui na nossa cozinha, mostrar a cozinha. E aí, na saída, falava o seguinte, olha, você pode visitar a cozinha de todos os buffets, que é por lei, você tem direito de visitar a cozinha. Só falava isso. Despedia. Depois de uma semana, o cliente voltava e fechava com a gente. O que nós fizemos com esse cliente? Nós educamos ele a entender e analisar os outros buffets infantis. Uma coisa que ele nunca se atreveu de visitar a cozinha, a gente educou ele a ver isso e comparar esse diferencial. E aí, de fato, verificava que valia a pena pela questão de higiene mesmo, né, gente? Higiene, limpeza dos lugares. E aí, o que a gente fez? Ela veio na decisão de compra e a gente voltou para quê? Vou te ensinar a aprender e entender como funciona o segmento de buffets. Olha a cozinha. Né? Então, às vezes, quando um cliente chegar para a Engepred e estiver lá definido, a gente começa a falar algumas coisas para ensinar ele a fazer a jornada de novo. E, no final, ele reavaliar que a Engepred é uma das melhores opções. Beleza? Beleza. Dúvidas, perguntas, pessoal, dessa jornada de compras aí? Tranquilos? Tá bom? Laísa, quem tá mais aqui, ó? É que para mim aqui não aparece. Eu vou me ausentar 2 minutos, mas eu volto, tá, Haroldo? Beleza. Gentileza. Joia. Pessoal, eu vou pedir para agora vocês irem lá para a folha de exercícios. E aí vocês vão fazer essa jornada aí, tá bom? Só que agora é de produtos e serviços aí da Engepred, tá? Então, vocês vão pegar lá, faz de conta. Gestão de condomínios. Pô, o que eu preciso saber ali de básico sobre gestão de condomínio? Bem genérico, tá? Depois, quais são os problemas que esse público tem? Caramba, talvez seja aí demora no atendimento, problemas de manutenção, alguns exemplos, né, de problemas que os caras podem ter. E aí considerar soluções. Pô, olhando aqueles problemas, como é que eu soluciono isso? Como é que as pessoas solucionam no mercado? E aí, pessoal, importante nessa terceira fase, não é só a Engepred que você vai falar, tá? Você vai falar também as outras empresas, os tipos de empresas que também resolvem esse problema. Tá bom? E no finalzinho ali, a decisão de compra, as principais características ali do serviço que a gente vai oferecer, os diferenciais, e aí a negociação de preço, forma de pagamento e de como entregar para o cliente esse serviço da Engepred. Vamos tentar fazer? Sim. Bora lá. Podem começar, e aí qualquer dúvida vão me perguntando, tá? Página 4, né? Isso, Aline. Página 4. E aí, se puder, né, cada um escolher da sua área, né?
Haroldo, retornei. Qual é a atividade que é para fazer? Na página 4, Daniel, aí Sim. fazer a jornada, aí pode escolher um dos serviços da Ingepred, tá bom? Então, pode ser manutenção, pode ser gestão de condomínios. Eu vou fazer da mesma persona que eu fiz anteriormente, então, para ser meio coerente, já ficar um arquivo mais pronto. Legal, legal. Eu escolhi o serviço de property, porque a Aline saca mais gestão de condomínio, não sei se alguém pegou manutenção, mas... Eu peguei manutenção. Toma, viu? Todo mundo alinhamento de pensação. É isso aí. É legal essa variedade, porque enriquece aí o material depois. Só para vocês entenderem, depois a gente pode trocar essas jornadas e personas, porque enriquece, né, o conhecimento do time, tá bom? Tá. Agora, Daniel, no exercício 3, eu não peguei exemplo de condomínio, não. Tá? Não, tudo bem. Agora, nesse eu estou fazendo de condomínio, porque o Haroldo falou que é para fazer na área que a gente vai atuar, então aí eu estou fazendo condomínio. Então, eu só sugiro que você bote jornada de compra, tracinho, gestão de condomínios, que aí já fica diferente. Bom. Haroldo, assim, por exemplo, no aprendizado de descoberta, tá aqui, assuntos básicos no mercado que produto / serviço faz parte. No gerenciamento de propriedade, como a gente fala de ativos corporativos e tal, normalmente são lajes corporativas cujo proprietário é um fundo de investimento, uma gestora, um banco, etc. Por exemplo, esses caras estão inseridos, só para balizar aqui meu raciocínio para ver se está certo, esses caras estão inseridos no mercado financeiro. Então, assim, por exemplo, um assunto básico no mercado, assim, mercado de capitais, sei lá, política monetária, essas coisas, são assuntos para não necessariamente você precisa atrelar o seu serviço, mas são assuntos que você pode usar como um primeiro contato, correto? Correto. E aí, Daniel, imagine o seguinte, né? Bem aquele beabá, tem que ser uma coisa bem para leigo, sabe? Bem do tipo assim, cara, não conheço nada sobre laje corporativa, mas zero mesmo. Eu começo a estudar, a entender, a perguntar sobre essa área? O cliente perguntando sobre o nosso serviço? Seria? Isso, sobre o serviço, isso. Como se ele, tipo, nunca ouviu falar, e aí ele fala assim, cara, o que é isso? Bem essa pergunta, o que é isso? E aí ele tem o básico. Beleza, obrigado. Foi bom o esclarecimento, que eu ia para um caminho totalmente... Não, beleza. É isso aí, o Daniel, pessoal, só para explicar. Esse básico é o seguinte, vai cair uma hora na mão de vocês, uma pessoa, por exemplo, assim, que é de outro segmento, outra área, e falar, tá bom, tá, mas o que é isso que eu nunca vou falar? Se a gente não tivesse conhecimento do beabá, do leigo, do básico, eu não consigo explicar para ele, porque se eu chegar já num nível muito de especificidade do negócio de vocês, para ele vai ser grego. Então, vocês têm que entender, assim, o genérico, o básico, para poder explicar para um leigo do segmento de vocês, tá? Haroldo, eu fiquei com dúvida nisso, porque eu me ausentei um pouquinho também, exatamente nesse primeiro aprendizado de descoberta que eu não escutei, não assisti. Né? Quer dizer, na área de consultoria imobiliária, né, a gente lida com empresas de vários segmentos. Né? Então, seria buscar um assunto relacionado da consultoria imobiliária que fosse interessante porque eu lido com empresas da área de óleo e gás, com advogados, entende? Então, por que caminho eu vou buscar? Eu que tenho que chegar e conhecer um pouco do segmento deles, ou eu tenho que levar alguma coisa da consultoria imobiliária para eles, para esses segmentos que são diversos? Eu vou tentar responder pelo Haroldo e o Haroldo complementa para mim. Seria assim, algo do tipo... como que a localização da sua empresa pode afetar na sua estratégia? Um exemplo, óleo e gás. Outro exemplo, tal, não sei o quê. Algo nesse sentido, não da atividade do cara, mas sim do seu serviço para criar a identificação e o rapport do cliente com relação ao, pô, é verdade, isso aí é a minha estratégia, um exemplo. Então, é algo aí nesse sentido, Haroldo? Isso, certinho, Daniel. Então, Letícia, não é você conhecer o básico de óleo e gás. É ao contrário, é você saber o básico de consultoria imobiliária para poder ensinar para ele. Isso, para levar para ele.
Tá certo. Acho que alguém levantou a mão, né? Alguém quer perguntar? Oi, tá quer me ouvindo? Tô ouvindo, pode perguntar, Laís. Oi, bom dia. Então, Letícia, eu estou fazendo também de consultoria imobiliária o meu plano. E essa parte de aprendizado e descoberta, eu coloquei, eu não sei se está certo, né? Eu coloquei os principais atrativos que o imóvel precisa ter e que a gente precisa estudar para poder vender aquele produto. E aí eu coloquei como localização, que geralmente é um fator importante para o cliente, coloquei metro quadrado, estrutura, você de fato listar o que você precisa aprender do produto. É por aí, eu entendo que seja por aí sim, Laís. Ótimo, é isso mesmo. Então beleza. Isso. Aí, Laísa, só toma cuidado para ainda não entrar, tipo, nos problemas desse perfil de cliente, tá bom? Então, informação sobre localização, sobre como é precificado o metro quadrado das regiões por causa da infraestrutura, facilidades da região, nível de segurança, violência da região, tipo, bem genericão. Aí, quando for pro problema, aí você pensar no cara, mas peraí, os principais problemas é X, Y, Z dessas pessoas em consultoria imobiliária, tá bom? Sim, beleza. Haroldo, é só a página 4 mesmo para fazer, né? Depois tem que como superar objeções, essa Isso ainda não. Só essa página 4, Aline. Pessoal, além da Aline, mais alguém já terminou? Falta Bento. Comecei o reconhecimento do problema agora. Calma aí. Não, qualquer coisa, quem for terminando, acho que já vale, enquanto eu vou terminando de preencher aqui. Eu ainda não, ainda estou. Tá. Guilherme está em paz aí, tá conseguindo, Guilherme? Eu só para contextualizar, eu sou estagiário, eu tenho 1 mês e 20 e poucos dias na empresa, mas eu estou fazendo aqui de manutenção predial, tô imaginando, usando minha criatividade. Legal, Guilherme. Cara, uma baita oportunidade, né? Você adquirir esse conhecimento com o time aí mais experiente para poder evoluir, cara. Muito bom, viu? Muito bom. Seja bem-vindo aí. Valeu. Então, um moleque inteligente, vai dar conta. Haroldo, esse dúvidas sobre os produtos e processos, que agora eu fiquei na dúvida. Seria a consideração, a gente já dá as soluções para ele e tudo, né, os diferenciais, mas na decisão seria o que? A forma de pagamento que ele teria? Seria o que? Algumas objeções? André, muito, muito boa a sua pergunta. Nessa consideração da solução, a gente só tem que tomar cuidado que não é só a Engepred, tá? Lembra que eu fiz com você que tinha a Vivo, a Claro e a Sky? Então, vocês têm que ampliar o leque, além da Engepred, aqueles outros players do mercado de vocês. E pode ir além, tá? Vou dar um exemplo que vocês vão pegar legal. Eu, Haroldo, tenho necessidade de me alimentar, certo? Sim. E aí eu posso escolher ou ir no McDonald's, ou ir numa churrascaria, ou fazer essa comida na minha própria casa. Eu mesmo fazer. Sim. Então, as 3 soluções atendem o meu problema de alimentação, de fome. Então, na Engepred também tem que pensar as alternativas, né, de concorrentes, e também, será que, independente do serviço, o cara não pode querer fazer sozinho? Ele mesmo assume o trabalho da Engepred e queira fazer? Pode acontecer? Sim. Isso, aí tem que colocar. Por que isso? Quando vocês fizerem esse estudo, a gente vai ter que entender isso e explicar para ele, cara, não faça você mesmo a gestão, porque pode dar isso e isso de problema.
tem essas vantagens. Mas seria nessa etapa problemas. de decisão de compra? Não, seria seria a consideração. Seria no azul aqui, ó, consideração da solução. Então, por exemplo, vou chutar, tá? Eu não entendo muito bem, aí vocês me ajudam a corrigir. Em gestão de condomínios, ele pode escolher a Ingepred, pode escolher concorrente A e B, pode contratar um escritório de advocacia para fazer, ou pode ele mesmo tentar fazer a gestão dele de condomínio. A consultora, um exemplo. Uhum. Então, 5 opções. E aí vocês entenderem ali quais são os pontos positivos e negativos quando ele estiver considerando a solução. Eu botei de outra forma. Tá, mas aí na decisão porque assim, eu botei o aprendizado, eu botei assim, aprendizado seria seriam considerações primárias que ele vai ter para poder buscar chegar naquele serviço, né? Ok. Problemas primários, digamos assim, assuntos básicos que ele vai pesquisar lá. Por exemplo, em relação à manutenção, por exemplo, ele pode ter uma necessidade de saber quais as legislações no escritório que ele precisa atender. Tá? Okay. Aí, em cima disso, tem uma legislação lá de PMOC, de ar-condicionado, que a gente já sabe que ele precisa atender. Ele vai considerar isso, vai pesquisar isso. Entendeu? Entendi assim, como se fosse esse problema que ele considerou. Aí, depois que ele considerou isso, ele vai... Quais são os problemas comuns que esse cara vai ter, né? Ele vai ter a questão do PMOC, que ele precisa ter, né? Para um espaço que tem funcionamento, de acordo com 5 TRs, né? Acima disso, é obrigatório ele ter por lei, né? Ele também precisa manter uma manutenção preventiva no espaço, né? Uhum. Isso é o problema dele, ele precisa que as instalações, os equipamentos estejam funcionando, né? Ótimo. Aí, na consideração, soluções para os problemas, aí eu já pensei nas soluções que a gente pode dar para ele, que é o quê? Ele ter um PMOC feito, personalizado, para atender as necessidades dele e a legislação que ele precisa, né? Ele tem um plano de manutenção também personalizado para o segmento dele, que isso é até um diferencial da Ingepred, né? Porque tem uma expertise técnica para fazer isso, né? E ele também vai ter, como a questão dele também é redução de custo e ver, né? E ter esse controle, ter a gestão sobre o empreendimento dele, a instalação dele, ele vai ter também um aplicativo de gestão que ele vai poder acompanhar isso. Legal. Aí, tá certinho. Aí eu só abriria mais 2 colunas aí, tá, Andréa? Uma coluna ali dos concorrentes, porque ele vai estar considerando a solução dos concorrentes. E a terceira... é uma consideração da solução. Isso. E aí a terceira coluna é ele contratar ali, técnico eletricista, contratar um pintor, fazer próprio, né? E um engenheiro-chefe lá, e ele fazer ele próprio a manutenção do prédio. Beleza. Tá, aí isso na consideração. E na decisão, o que seria? Isso seria a decisão de compra? Seria a decisão. Porque isso na decisão ele vai considerar tudo isso, né? Isso, aí ele vai fazer fora ou se ele mesmo vai fazer. Entendi. Exato. Só que aí no final, André, a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado. Nós vamos apontar para ele as dúvidas assim, por que é melhor fazer com a gente, ao invés de fazer sozinho, com a equipe própria, ou em vez de contratar um concorrente nosso. E aí entra aqui os nossos diferenciais, e aí a forma de pagamento, o contrato, né, a garantia, né, se tiver descrito ali na decisão de compra. Conhecimento técnico, assertividade, agilidade. O preço, o quanto paga. Tá, diferencial. Beleza. Isso. Haroldo, quando você fala abrir uma outra coluna, lá, reconhecimento do problema, na verdade, consideração da solução, que aí é o que a gente tem, mais o concorrente. Quando você fala abrir uma outra coluna... É modo de se dizer, né? É como só tem uma coluna no arquivo ali, mas é modo de se dizer de você fazer 3 ou 4 ali, né? Linhas de raciocínio ali, ó, serviço da Ingepred, serviços dos concorrentes, e se ele quiser fazer sozinho, né? Se tiver essa opção, né? De ele fazer sozinho. Tá. Tá? É mais para organizar o pensamento de vocês quando o cliente estiver considerando a solução. Haroldo. Oi, Daniel. Nesse processo de consideração da solução, vamos lá. Eu tô fazendo aqui um processo meio, não sei se é o padrão, mas que está dando uns insights. Legal. Então, em algumas coisas aqui, principalmente na consideração da solução, eu estou colocando algumas coisas que não necessariamente hoje a gente faz, mas talvez ajude.
ao fazer esse processo de aprendizado, descoberta e reconhecimento do problema, faça sentido. Tá Legal. valendo? Tá valendo, opa, sem dúvida nenhuma. Vale porque ajuda aí a munir de ferramenta área comercial para poder se aproximar melhor ainda dos clientes, né? Não, sim. Tá. E aí, decisão de compra seria dúvidas sobre o produto ou o processo de compra que o cliente pode ter que a gente tem que responder, correto? Isso. E aí agora é focado na Ingepred mesmo, né? Uhum. Aí destaca os nossos benefícios, quanto a gente cobra, no contrato se tem garantia ou não, não sei se tem alguma... Forma de pagamento. Um projeto piloto, né? Pô, são 10 torres, vamos fazer uma, aí uma vira projeto piloto. Tô inventando, né? Mas a forma do cara fechar negócio com vocês. Na parte de decisão de compra, que é para colocar os nossos diferenciais. Isso, Aline, isso mesmo. Que envolve o preço. Eu imaginei aqui, porque era dúvidas, né? Aqui embaixo está aqui, ó, dúvidas sobre o produto ou o processo de compra. Então, assim, uma questão que às vezes o nosso cliente tem dúvida é a composição do preço, porque tem administradoras que botam uma taxa pequena e um monte de cobranças por fora. Então, isso Aí... é uma dúvida que o cliente tem. Às vezes o cliente não sabe nem somar essas despesas todas, e cabe a gente dar uma consultoria para dizer, olha, você está achando que você vai pagar isso, mas no fundo você não vai pagar isso. Vai pagar então, duas Aline, vezes isso. Essa informação eu jogaria lá para cima, hein? Porque, ó, se você, essa questão assim, ó, de os concorrentes darem um preço numa planilha, só que tem valores que estão ocultos que ele não está considerando. Sim. Isso aí é uma coisa que ele deveria ter aprendido lá em cima, a reconhecer que ele está sendo, entre aspas, enganado, né? Se o concorrente deixou oculto, está sendo enganado. Então, teria que ir lá para a aprendizagem de descoberta, quais são as taxas e os custos envolvidos numa contratação do serviço. Né? Do serviço, não está falando de do serviço. Aí volta lá e ele reconhece o problema seguinte, olha, tem empresas que não é tão transparente essa planilha, não mostra tudo de fato e com clareza. Então é um problema. Aí considera essa solução, empresas que abram a planilha e que me especifiquem item por item, sem nenhuma taxa oculta. Você viu, ó, fiz a jornada com você. Caramba. Tá bom? Então, esse detalhezinho que você falou, Aline, joga esse detalhe da planilha lá em aprendizagem descoberta, tá? Tá. Mas é legal isso aí que você apontou, viu? Bem, eu acho que eu terminei aqui. Legal, Daniel, legal. Pessoal, aguentem firme aí, tá bom? A gente não vai precisar apresentar ainda esse, tá bom? A gente está juntando informações para depois ali na simulação usar ela, tá? Tá. Todo mundo conseguiu terminar? Beleza. Bento já foi também, Bento? Vitor, de boa? Já foi. Tá bom. Tô terminando aqui, já, Haroldo, já tá terminando. Isso. Pessoal, posso dar uma sugestão, se vocês toparem? A gente tá bem no meio do treinamento. Querem dar aí uns minutos aí para ir no banheiro, pegar um café, bolacha? Tá bom. Tá? Sim. Pode ser uns 15 minutinhos? O que vocês acham? Pode. Isso, dá tempo de comer uma bolacha e tomar um café, né? Sim. Beleza, então, 10 Haroldo, biscoito. 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 Eu falei bolacha, né? Biscoito. Boa, Bento. Gostei. Então, pausa para bolacha, não, para o biscoito e para o café. Tá bom? Isso. Então, a gente volta às 10h48, pode ser? Combinado. 10h48 de volta. Zé, também vou pegar um biscoito e um café aqui, que eu também não sou de ferro. Tá bom, eu vou de bolacha aqui, que só tem bolacha em casa. Tá bom, falou. Valeu, até já. Mas se você ler a embalagem, tá escrito biscoito, tá? Eu vou reparar isso aí, viu, Daniel? Vou dar uma olhada aqui. Valeu, tchau.